Eu ia fazer algumas alterações no texto que eu tinha escrito, mas eu vou compartilhá-lo do jeito que ele está. Bem, para entender o porquê desse texto, que eu vou passar para vocês, e depois eu coloco o PDF dele lá no Siga. Na aula passada, a gente tratou o capítulo que a gente está estudando, que é o capítulo 12, versa sobre linguagem e variação linguística. A gente vai já estudar um pouco sobre a questão da variação linguística e outras coisas. Então, na aula passada, a gente ficou sobre a questão da linguagem, para entender o que seria a linguagem e o que seria efetivamente uma língua. Depois que a gente viu esses dois conceitos, né, o conceito de linguagem, retomando aquilo que está lá na página 129 do livro, diz que a linguagem é uma atividade humana e é sempre utilizada em situações de interlocução. Então, aí a gente tem duas coisas para notar. Primeira, que a linguagem é uma atividade humana, é própria dos seres humanos. Ainda que, preste atenção, ainda que a gente vá ouvir falar e a gente mesmo utilize a linguagem das abelhas, a linguagem dos lobos, a linguagem dos insetos, a linguagem das formigas, a gente está usando esse termo analogicamente. O que significa utilizar analogicamente? O que é uma analogia? Analogia é quando você tem dois termos, quando você tem um termo e você não tem um outro termo que possa expressar uma relação. O que é que você faz? Você pega, tira, utiliza o que existe semelhante com outro termo e faz essa igualdade. Então, é uma analogia. Vou dizer uma analogia que me ocorreu agora, que foi quando eu estudava filosofia. Há um filósofo chamado Tomás de Aquino, ele é da escola aristotélica, segue Aristóteles, em grande parte do pensamento dele, e ele diz o seguinte, que quando a gente diz que Deus é um ser e que o homem é um ser, a gente está fazendo isso por analogia, porque não existe... Tomás de Aquino é um filósofo cristão, ele é católico, porque não existe entre Deus e o homem, pelo menos a partir daquilo que está na teologia, não existe entre Deus e o homem nada que possa comparar-se com ele. E aí a gente faz a analogia, quer dizer, a gente aplica para o homem, por exemplo, algumas coisas que seriam muito mais claramente e muito mais diretamente predicáveis, definíveis de Deus. Deixa-me só pegar aqui um dicionário. Analogia, diz o dicionário, é uma semelhança de propriedades entre coisas e fatos. É uma semelhança de propriedades. Então, assim como o ser humano, segundo Tomás de Aquino, ele é analógico com Deus, porque, segundo a filosofia dele, Deus é o ser, com um S maiúsculo, quer dizer, tudo aquilo que deveria ser, um ente, Deus o é. Os seres humanos, por sua vez, não são seres na mesma proporção ou na mesma dimensão em que Deus o é. Então, como existe uma semelhança de propriedades, existe a racionalidade, existe a intelectualidade, existe a vida, como existe uma série de coisas que são semelhantes, aí a gente aplica, seja Deus que é o homem, os dois termos, sabendo, para a filosofia tomista, por exemplo, que existe uma grande diferença entre um e outro, a não ser que ela seja, obviamente, aplicada
analogicamente. Então, quando eu disse que a gente pode falar de uma linguagem das abelhas, a gente está falando por analogia, porque há ali algumas coisas que há em comum com o que é a linguagem. Quando a gente pensa que a linguagem é um fato social, quer dizer, o ser humano, quando eu disse que é um fato social, eu estou partindo daquilo que é utilizada em situações de interlocução. Como eu disse na aula passada, a interlocução exige que haja pelo menos uma outra pessoa com a qual você possa utilizar da linguagem. E aí, vejam bem, eu estou pensando numa linguagem muito específica. Eu estou pensando somente na linguagem enquanto conversação. Mas existem outras tantas coisas. Existem outras tantas coisas que podem servir como uma linguagem. Você vê um símbolo, você passa um carro e você vê um símbolo que é aquele que é uma estrelinha de 3 pontas. Você já sabe, aquele símbolo faz uma comunicação para você, o símbolo de que aquilo é da Mercedes-Benz. Se você vê o leãozinho, você sabe que é de uma tal marca. Se você vê um símbolo ovaloide azul, você sabe que é da Ford, por exemplo. Então, os símbolos fazem essa comunicação. Só que essa comunicação meio que é intencional. Obviamente que existem outros símbolos que denotam, que são naturais. Por exemplo, se você olha para o céu e você vê que as nuvens estão ficando escuras, é natural pensar que uma chuva está se aproximando. As pessoas do sertão, eu sou do sertão, as pessoas do sertão que vivem esperando por chuva, ficam olhando sempre a barra, como chama. O lado contrário do pôr do sol. Então, o pôr do sol se põe de um lado, fica esperando a hora do pôr do sol para ver como é que o céu vai ficar do lado oposto, porque as cores que vão aparecer ali vão dizer como será o dia seguinte, se será de vento, se será de chuva, se será de sol, do que será, isso tudo fica dito ali. Mas são símbolos, vamos dizer, são símbolos, sinais que são naturais. O ser humano, no caso desses sinais, a gente não pode fazer nada senão simplesmente interpretá-los. E somente isso. Aí vamos aqui. Pressupõe, portanto, a existência de interlocutores, né, de outras pessoas com as quais a gente conversa. Até mesmo, vejam, a roupa que a gente veste. Isso também é uma linguagem. Se você viu uma pessoa, aqui em Maceió, nesse calor danado que é aqui, você viu uma pessoa, durante o dia, vestida de paletó e gravata, você faz uma rápida consideração. É um advogado. É um advogado. Se for à noite e não seja domingo, você pensa que é um pastor ou algum irmão que está indo para a igreja ou algum maçom. Então, vejam que existe um simbolismo também por detrás, subjacente à roupa que a gente utiliza. Agora, obviamente não, mas quando a gente volta no presencial, vocês serão, em certo sentido, obrigados a utilizar a farda da escola. Porque aquilo identifica vocês desculpem-me, aquilo identifica vocês como membros daquela sociedade, daquele grupo que é o grupo dos alunos do IFAL. E aí, a gente, para além das coisas que estão ali dentro do quadrinho, do primeiro quadrinho lilás, lá da página 129, existe o outro, que é aquele que trata sobre a língua. Diz que a língua é um sistema de representação socialmente construído
constituído por signos linguísticos. Então, ali tem uma coisa interessante, ele fala de socialmente construído. Quer dizer, segundo a mentalidade dessas autoras, eu digo dessas autoras porque todas as 3 pessoas que assinam esse livro são todas 3 mulheres. É que a língua é essencialmente chamada por convenção, por um acordo. Eu, às vezes, fico pensando, eu nem defendo que ela seja natural, né, por natureza, nem que ela seja por convenção. Mas eu fico pensando, como é que as pessoas entrariam em um acordo se não existisse uma língua anterior com a qual elas pudessem se comunicar? Para poder chegar a um acordo. Olha, a gente vai chamar isso aqui de xícara. Mas como é que as pessoas vão dizer que isso aqui ia se chamar xícara se já não existisse uma língua anterior com as quais, por mais rudimentar que fosse essa língua, com as quais elas já pudessem se comunicar? Eu não vou entrar muito em questões aqui sobre isso, porque aí demandaria muito mais tempo do que o que a gente tem, mas existem essas 2 correntes, chamada por convenção e por natureza, que é o convencionalismo e o naturalismo linguísticos, são 2 correntes dentro da história. Começa isso dentro da história da filosofia e depois esse ramo separa-se como filosofia da linguagem, que vai estudar muito mais direta e especificamente essas coisas. E aí, essas 2 correntes, essas 2 vertentes, vão dizer que a língua é estritamente por convenção, por acordo, ou que a língua é estritamente por natureza. O filósofo que eu estudo, que chama-se Leibniz, ele defende que ela é o meio do caminho. Ela nem é por convenção absolutamente, nem é por natureza absolutamente. Mas ela é no meio do caminho. E eu concordo com o que ele disse. Diga aí, Gislaine. Qual o nome do assunto que você está falando? Qual o nome do assunto que o senhor está falando? Eu entrei agora. O mesmo da semana passada. A gente está continuando o capítulo. Sobre a língua. Capítulo 12. Okay. Linguagem e variação linguística. Aí vamos lá. E aí, quando a gente entrou nessas questões aí de língua e linguagem, as especificidades de cada uma, lembrando que a linguagem é algo muito mais amplo e a língua é algo muito mais restrito. Então, como eu disse para vocês, você olha o símbolo de um carro, você sabe qual é a empresa que fez aquele carro, mas você não consegue formar frases em que haja somente símbolos. Sim, linguagem não verbal. A linguagem é muito mais ampla. Você não consegue pegar aqueles emojis que tem ali no celular e você não consegue formar uma frase com aquilo, porque a função deles é expressar alguma coisa rapidamente. Susto, alegria, rindo demais, engraçado demais, agonia. Então, para isso que servem os emojis. Ali eu estou falando dos emojis só para vocês entenderem que a linguagem é algo muito mais amplo. Você vê o semáforo, o sinal vermelho indica que pare, o sinal amarelo que tenha cuidado, preste atenção, o verde que siga. Como eu falei antes, você encontra à noite uma pessoa vestida de paletó e gravata, você vai ter algumas possibilidades de interpretação. Porque essas coisas são linguagem, mas não são língua. Você tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem não verbal estão as placas de trânsito, o significado das cores. A gente falou, acho que na aula passada, sobre o significado, né, de algumas cores naturalmente, como o amarelo e o preto, o vermelho e o preto. Essas coisas todas são linguagem, porque expressam alguma coisa. Não estou falando que o vermelho e o preto lá na cobra coral, aquilo seja uma linguagem, aquilo é um sinal. Quando a gente percebe isso, que é um indicativo de perigo, a gente transcreve isso para a nossa realidade, colocando aquilo com um valor intencionalmente dirigido. E aí ele passa a ser linguagem. E quando é que a linguagem vira língua? É como se você vai afunilando. A linguagem é algo muito mais amplo. À medida que você vai reduzindo, ela se transforma em língua. Que aí você já tem uma expressão. Você expressa aquelas 3 coisas de que falamos lá no início do suporte de aprendizagem. Expressar sentimentos, desejos e ideias.
Quando você consegue fazer isso, aí sim, a linguagem passa a ser língua. E aí você vai ter a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola, a língua esperanto, a língua chinesa. E aí a linguagem, que é um fenômeno universal, que é vamos chamar de uma capacidade natural, né, do ser humano para a linguagem, você vai agora particularizar isso numa língua. E aí a gente chega numa parte interessante, que foi sobre o signo linguístico de Ferdinand de Saussure. Esse Saussure dividia o signo linguístico, né, em duas bandas, que era o significado e o significante. O significante era aquilo que a gente ouvia, né? Quando você ouve a palavra casa, você imediatamente vem à sua cabeça o que seja uma casa. Muito provavelmente, quando eu disse essa palavra, na cabeça de vocês apareceu também uma imagem de uma casa, que certamente não será a mesma imagem em cada um de vocês, porque cada um de vocês teve uma experiência diferente na vida de vocês do que seja uma casa. Talvez, para algumas pessoas, casa e lar sejam a mesma coisa. Talvez para outras uma casa e um lar não sejam a mesma coisa. Então, aí, o Saussure, o que é que vai fazer? Ele vai dizer que aquilo que a gente escuta, ele chamou isso de significante, ou não necessariamente, Douglas. Não necessariamente. Porque eu posso dizer toda a casa de meu pai, e não me referia à casa, mas à família todinha. Todas as pessoas que fazem, fizeram e farão parte da minha família. Então, eu já estou numa coisa para além do que seja simplesmente isso. Não é só a construção. Diga aí, Gislane. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está falando da construção, né? Isso mesmo. E aí, vejam, a gente... por quê? A gente consegue aplicar no termo casa uma série de coisas que estão para além do dicionário. Quando você ouve a poesia de Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho. Aí você ouve pedra e necessariamente vai ser o mineral, a rocha. O significante, ele é muito mais do que somente aquilo que está no dicionário. O significante, ele vai para além daquilo que está no dicionário. O dicionário só apresenta uma face dele. É como se fosse um dado. Quando você olha para 3 faces do dado, necessariamente outras 3 delas ficam escondidas. A gente não tem como ver o dado. Eu digo de um dado já montado, não estou falando daqueles dados que tem para a gente montar que fica parecendo uma cruz. Estou falando de um dado efetivamente. Quando eu mostro a vocês isso daqui, vocês só conseguem ver, ao mesmo tempo, uma parte da face vermelha, a face azul, amarela e a face azul. Mas vocês não conseguem ver as faces essa ou essa daqui. Do mesmo jeito que eu não consigo, a não ser que eu esteja olhando pela câmera, ver essa face, eu estou vendo essa, estou vendo essa e estou vendo essa. Pela câmera eu estou vendo essas duas, mas não consigo ver essa de baixo. Assim acontece com o dicionário. O que o dicionário faz é simplesmente apresentar, dentro do universo de possibilidades, algumas. Por isso que os dicionários estão sempre aumentando. Porque palavras novas surgem, significados novos aparecem para as palavras, porque a língua é um fenômeno vivo. Senão, a gente teria hoje ainda as mesmas palavras que tinha no tempo de Camões. Senão, a gente teria hoje ainda o mesmo dicionário que existia lá no tempo de Camões. E, no entanto, eu tenho 2 dicionários. Olha, esse azulzinho aqui é o dicionário Aurélio, e aqui é uma coleção, são 5. Esse daqui é da década de 50, e este daqui é da década de 80.
todos eles estão desatualizados. Estão desatualizados por quê? Há determinadas palavras que, se eu procurar aqui, eu não haverei de achá-las. Porque foram invenções, foram surgindo essas palavras depois que esses dicionários estavam editados. Diferente desse outro aqui, cadê ele? Aqui, esse daqui, que é um dicionário de latim. Esse daqui é o mais completo que tem, porque o latim não está mais em evolução. O latim é uma língua que já parou o processo dela, tanto que muitos autores vão considerar uma língua morta. Parou o processo de evolução dela. O português não. O português continua o processo de evolução acontecendo. E a cada ano, surgem novas palavras, substantivos, surgem novos verbos, surgem novos adjetivos. A gente só não consegue fazer surgirem artigos numerais, porque os numerais são esses que existem. A gente não vai criar um número novo. Não há como a gente inventar um número novo. Porque os números, toda a sequência infinita de números, a gramática já tem uma previsão para eles. Então, se você bote um seguido de 900 zeros, haverá um nome na gramática para designar isso. Que não me perguntem qual é, porque eu não sei, mas não será uma invenção. A questão dos numerais ela não está aberta, portanto. Artigo, pronome e numeral é uma classe fechada. É um grupo de palavras que está fechado. Eles não admitem mais entrada de novas coisas, mas verbo, substantivo e adjetivo continua aparecendo por aí. Os significados originais vão sendo trocados. Por exemplo, hoje as pessoas querem falar de fascismo como se fosse extrema-direita. Só que quando você vai estudar a origem do nome e de por que Mussolini utilizava o fascismo, o movimento dele era um movimento socialista. E aí as pessoas saem mudando os sentidos para aquilo que interessa a elas. Meio aquilo que a gente já falou numa das aulas lá do suporte de aprendizagem. Pronto. E aí vamos entrar na questão... Mas o verbo coisar, o fato dele ser versátil, não quer dizer que ele seja novo, ele é antigo. Eu estou falando de verbos novos, que vão passar a existir, não que sejam versáteis. O verbo coisar já existe há trocentos anos. Você pode dizer... Vamos imaginar aqui. Vou inventar agora um verbo. Eu estou fazendo aqui. O que é que eu estou fazendo? Tocando um padeiro, só que com copo. Aí eu posso dizer que eu estou chicareando. O que significa isso? Bom, não significa nada. Muito provavelmente esse verbo nasceu hoje aqui agora, e hoje mesmo ele já está morrendo, a gente já está fazendo o sepultamento dele. Entendeu? É uma classe... E está errado esse verbo? Não. Não está errado. Foi inventado aqui agora, se um dia ele pegar, e obviamente não vai pegar, mas a gente cria nomes novos. Ou vocês acham que quando a primeiro aparelho de televisão foi inventado, já tinha um nome? Antes já estava o nome. Olha, um dia vai surgir um aparelho com o qual a gente vai poder ver as coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, no momento mesmo em que as coisas estão acontecendo. E esse aparelho levará o nome de televisão. Uma coisa assim, bem nesse tom profético. Não. Quando aquilo foi inventado, as pessoas foram atrás, foram procurar que nome ficaria melhor para aquilo que ele se propunha. E aí pegaram uma coisa que a gente vai ver bem depois, talvez no segundo ano, os radicais gregos e latinos para a gente construir palavras novas. Aí depois... Esse bichinho aqui que eu estou usando, ele tem um microfone, que não é esse microfone que eu estou usando outro que está aqui embaixo, e um fone de ouvido. Hoje ele não vem, você compra, tem lá somente fone. Antigamente isso daqui
logo quando inventaram, lá no início dos anos 2000, isso aqui vinha nas caixinhas, o nome em inglês, Speak Easy. Speak Easier. Speak, falar, e easy, fácil. Falar fácil, porque você não precisava ficar com o telefone o tempo todo, né, o celular o tempo inteiro pregado ao rosto, e era só conectar isso e você falava por esse microfone e ouvia por aqui. Até dava para atender o telefone apertando o botãozinho aqui. Bem, só que aparecia esse nome em inglês, né? Speak Easy. Aí eu estudava na UFAL ainda e comecei com um amigo, a gente ia fazer uma disputa de que nome seria melhor em português para isso. E aí eu fui trabalhar com isso daqui, com os radicais gregos. E esse meu colega com os radicais latinos. Quando a gente, no outro dia, se encontrou, que fomos colocar os nossos juntos, eu nem me lembro mais qual era o meu, porque eu achei o dele tão mais bonito, que o meu não tinha para que eu me lembrar dele, que ele chamou de facíloco. Speak easy, falador fácil, facíloco, aquilo que serve para falar fácil. Ficou perfeito, veja, uma palavra foi criada, mas também não vingou, porque até o nome Speak Easy deixou de ser utilizado nas caixinhas que a gente compra isso daqui. Porque é diferente um fone. O fone não vem com microfone. O fone é só esse de pôr no ouvido, que os espanhóis chamam de audiófonos. O fone é somente... E quando tem um microfone? Aí isso tinha esse nome de facíloco. Então vamos aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu colocar aqui no pontinho certo. É sobre o símbolo. Vai começar, acho que já está aparecendo. Veja aí. Isso aqui não é exatamente o texto como eu encontrei no livro, por isso que tem aqui V. Boucher, Julius Boucher. Diz aqui, a palavra símbolo vem do grego symbolon. Indica um sinal de reconhecimento formado pelas duas metades de um objeto quebrado que torna a se juntar. Então, quando você quebra dois objetos ao meio, somente aquelas duas partes podem se encaixar perfeitamente. Essa ideia de essas duas partes, essas duas metades perfeitas que se encontram, essa é a ideia de símbolo. O nome símbolo, em grego, significa sim, que é junto, e bolen, ou balen, que é jogar, né? Ir junto. Ir junto. É o que significaria, vamos dizer, o nome símbolo. Aquilo que vai junto, que só se completam se estiverem juntos. Então, por extensão, essa palavra significa uma representação analógica, e vocês já sabem o que é analógico, relacionada com o objeto considerado. Existe uma relação de analogia. Quando nos encontramos diante de algo que de fato comporte um valor simbólico, devemos nos conformar para encontrar seu verdadeiro significado. O que é que esse texto diz aí? Que o símbolo não é completamente livre. Por exemplo, você vê uma colher de pedreiro. Você sabendo para que serve a colher de pedreiro, se você quiser interpretar aquilo simbolicamente, tem que estar dentro dos limites semânticos de sentido que a palavra colher de pedreiro tem, que o objeto colher de pedreiro tem. Eu não posso dizer que, por exemplo, o cara vai fazer uma alfaiataria, né, um negócio de costura de roupa, e coloca como símbolo uma colher de pedreiro dourada. Mas que relação existe entre uma colher de pedreira e o ofício de alfaiate? Nenhum. Não existe nenhum tipo de relação aí que possa ser estabelecida. Perceberam?
eu não posso usar o símbolo ou uma coisa que eu queira dar a ela um valor simbólico, eu não posso dar a ela qualquer valor ou qualquer interpretação. A interpretação fica limitada dentro do campo semântico daquela palavra. A gente veja mais isso com alguma clareza. Devemos, para encontrar seu verdadeiro significado, com as regras da simbólica às quais a coisa está ligada e às quais o autor se sujeitou em sua composição. Então, foi isso basicamente o que eu já disse, né? A gente, para interpretar uma palavra, um símbolo, a gente precisa saber o campo semântico dele. Veja, você vai ler uma história em quadrinho, a pessoa teve uma ideia, aparece uma luz brilhando na cabeça dele. Por quê? Porque a ideia é como... analogicamente, é como essa luz que acendeu e iluminou alguma coisa que estava meio obscura para você. Aí vamos aqui nesse outro texto, que é tirado do Fernand de Saussure, esse que a gente estava falando sobre ele há pouco, né? O símbolo tem como característica não ser jamais completamente arbitrário. É isso justo que eu estava dizendo. O símbolo não é completamente arbitrário. Eu não posso dar a ele qualquer valor que eu queira. Por quê? Aí segue o Saussure. Ele não está vazio. Existe um rudimento de vínculo natural entre o significante, aquilo que a gente escuta, e o significado, a ideia ou o conceito dele. O símbolo da justiça, a balança, não poderia ser substituído por um objeto qualquer. Botar no lugar da balança um carro, por exemplo. Isso é o que Saussure... E olha que Saussure é defensor da arbitrariedade do signo, mas ele admite que o símbolo não tem essa capacidade de ser interpretado arbitrariamente. O que significa arbitrário? Na doida, em qualquer sentido. Eu tenho que saber, por exemplo, por que o símbolo da justiça é uma balança. Porque se você... A justiça ela tem que ser igual. Se você botar uma coisa aqui e outra coisa do mesmo peso ali, sabe aquela perguntinha que fazem? O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? Olha, nenhum dos dois pesa mais, se você for pensar. Agora, se você perguntar qual dos dois faz mais volume, geralmente a gente, quando ouve isso, as pessoas dizem 1 quilo de chumbo. Porque imagina uma pena só. E um pedaço de chumbo. Não, é 1 quilo de chumbo e 1 quilo de pena. Se todos os dois têm 1 quilo, haverá o fiel da balança, que é aquele ponteirinho que fica em cima, ele haverá de ficar exatamente no meio. Por isso que a balança é o símbolo da justiça, porque ela não deve pender para nenhum lado das duas partes que estão na questão ali envolvidas. Vamos para esse outro texto, é o Dicionário de Símbolos, de Juan Eduardo Cirlot, e diz assim, o símbolo, corroborando a ideia que está lá em Saussure, né? Isso aí também não está literalmente, só o de Saussure, o texto que eu li antes, é que eu tirei exatamente como está no autor. Aqui, o texto era bem grande, então eu fiz um resumo do que o autor tinha dito. O símbolo não pode ser interpretado com tanta liberdade como poderíamos querer. Ali não é com, é como. Pois ele tem que obedecer a certos princípios motivadores, que são inerentes tanto à imagem quanto à ideia. Os símbolos podem ser de 3 tipos ou de 3 espécies. O símbolo convencional, acidental e universal. O terceiro gênero, isso aqui eu escrevi para um grupo de maçons, o gênero é aquele que interessa mais propriamente a maçonaria. Define-se esse terceiro gênero pela existência de uma relação intrínseca entre o símbolo e aquilo que ele representa. Então, se você vê um símbolo como esse daqui, um esquadro e um compasso. O que é que significa isso? Então, você vai ter que entender quais são os valores, os sentidos que tem o esquadro, para aplicar esses valores, essas características simbolicamente. Do mesmo jeito, entender o que é o compasso materialmente, para poder fazer a interpretação simbólica daquilo. Porque tem que haver uma relação intrínseca, quer dizer, uma relação muito, muito próxima entre aquilo que é a coisa e aquilo que ela significa simbolicamente. Diga aí, José Matheus.
livro é esse aí? Pode mostrar aí, por favor? Não, isso não é um livro, não. É um caderninho de anotações. Eu anoto Tá. aqui. Eu anoto aqui uma série de coisinhas. Eu quero um livro. Então, vou parar o compartilhamento, porque eu acho que já ficou claro, né, isso. Depois eu compartilho, eu deixo lá no Siga esse material, o PDF desse material. E aí, a gente conclui a parte aqui sobre a variação e norma. De certo sentido, vocês já sabem exatamente o que é isso. Eu digo que existem... A gente reduziu muito grosseiramente a língua a duas variações, a chamada variação padrão e a variação formal e a informal. A gente reduziu a isso. E todos os regionalismos, todas as outras coisas fazem parte da informalidade. Aqui não estou dizendo que isso está certo nem que isso está errado. Eu estou simplesmente dizendo que há situações que é mais adequado, que é mais conveniente que se use um tipo de língua do que o outro tipo. Só isso. Aí vai aparecer aqui algumas coisas, como, por exemplo, lá na página 130, deixa eu colocar aqui a tela para vocês. Para a gente ler a página 130? Se quiser, eu vou compartilhar aqui. Eu vou colocar aqui na tela. Se você tiver com o livro aí fácil, ótimo. Mas, de qualquer forma, compartilhá-la-ei. Eita, Adria, chegou quase no fim. Professor, Oi. boa tarde, desculpa, é porque aqui tava faltando energia aqui em casa. Ah, tranquilo. Viu? Desculpa aí Mas mesmo. depois você veja lá a gravação. É bom que você chegou, porque responde a frequência. Não, eu não me incomodo não, macho. Só tirei onda. Vamos lá? Aí tá aí. O que é variedade linguística? Variedade linguística é cada um dos sistemas em que uma língua se diversifica. Quer dizer, se você olhar o português falado aqui no Brasil, você vai ter... A gente aqui em Maceió fala de um jeito. Se você for para o sertão... Eu não estou nem saindo de Alagoas, repararam? Estou dentro de Alagoas. Se você estiver aqui em Maceió, você vai ouvir as pessoas falando de um jeito. E se você for para o sertão, para Delmiro, por exemplo, você já vai ouvir falar de outro jeito. Que ali já está mais perto da Bahia, já tem mais influência com outros falares diferentes daqui de Maceió. Se você sair de Alagoas, vamos para Pernambuco, você já vai encontrar, por exemplo, aí vão ficar nas capitais, entre Recife e Maceió, existe uma diferença monstruosa entre a forma como um recifense médio fala e a forma como um maceioense médio fala. Certo? Então, isso daí, essas coisas são as maneiras como uma língua, especialmente no caso como o nosso aqui no Brasil, como uma língua num país que é praticamente um continente, como é que essa língua se diversifica a tal ponto... Isso acontece, às vezes, que a gente aqui do Nordeste não compreender uma série de coisas que são ditas no sul do Brasil. Aí você pode pensar, mas isso só acontece no Brasil. Procure saber nos Estados Unidos como fala uma pessoa do Oeste, por exemplo, da Califórnia, e como fala uma pessoa em Washington. Estou nos dois extremos, um no extremo leste e outro no extremo oeste. São línguas, são variedades completamente distintas. O jeito de falar a língua no oeste e falar no leste, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, são duas línguas completamente diferentes. No caso da Inglaterra, é mais norte e sul a diferença. O eixo é mais assim. Nos Estados Unidos é leste e oeste, na Inglaterra é norte e sul. No Brasil, eu não sei bem como seria. Talvez norte e sul, porque a língua aqui no Nordeste obedece a algumas características que são mais antigas do português, ao passo que a língua no Sudeste obedece a umas características que são mais do século XIX, que é quando a família real veio aqui para o Brasil em 1808. Então, essas variedades, essas distinções, essas diversificações que vão aparecendo na língua, na mesma língua, que sem deixar, no entanto, de ser português,
é o que a gente chama de variedade linguística, em função das possibilidades de variação dos seus elementos, de vocabulário, de pronúncia, da morfologia e da sintaxe, às vezes. Por exemplo, em que você pensa na sintaxe? A gente aqui no Nordeste, eu não, mas tem muita gente que diz tu foi, tu vai, tu vem, sem flexionar o verbo com a pessoa. Então, está fazendo o tu como se fosse um você. Você vai para o sul, no Rio Grande do Sul, por exemplo, aí você já vai encontrar uma grande quantidade de gente, especialmente as pessoas do interior, dizer tu foste, tu vieste, tu comeste. Isso é sintaxe. As normas urbanas de prestígio são as variedades em que um país, com a diversidade linguística do Brasil, por exemplo, gozam de maior prestígio político. Então, a gente pensar aqui, qual é a variedade que goza de maior prestígio político? A variedade do Sudeste, porque é aquela que a televisão quer empurrar na nossa cabeça, que é a variedade, que é o jeito de falar do brasileiro. E que quando eles colocam numa novela, por exemplo, o nordestino, é uma caricatura do que é um nordestino falando. Quando eles botam um baiano, eles fazem uma caricatura, uma palhaçada do que seria o baiano falando. Agora, quando eles colocam alguém do Sudeste, só do Sudeste, ele já aparece como se fosse a pessoa normal. Os outros são os extraterrestres. O cara do Sul, o cara do Nordeste, o cara... eu boto a Bahia separada do Nordeste porque, vamos dizer que, em umas definições geopolíticas, a Bahia é uma coisa à parte. Mas repare que você vai ter uma variante de prestígio querendo se impor como a única variante possível. E aí já não seria mais a variante, né? O que é que eu tinha mais para mostrar a vocês? Aí tem uma coisinha aqui, que está no outro lado da página, que é essa história de preconceito linguístico. O que é isso? O preconceito linguístico? A gente vai ter duas possibilidades de interpretação disso. O preconceito linguístico, como está aí, né? O que é um preconceito? É um julgamento pré-conceito, é um julgamento antecipado, normalmente negativo, que é feito dos falantes em função da variante linguística que eles utilizam. Então, a pessoa julgar uma pessoa, um cara do Sudeste chegar, julgar o nordestino como sendo alguém inferior, simplesmente por conta da língua que a gente utiliza. Eu digo a gente porque eu insisto em falar nordestino. Eu não me atualizo a esse negócio de dia, não me submeto a esse tipo de coisa. Mas não julgo que eles estejam errados. Eu simplesmente não uso. O que a gente precisa ter em mente é isso, é que não existe uma variante que seja melhor do que a outra. No entanto, existe uma norma, que é a padrão, que aí vai independer dos sotaques, por exemplo. Eu posso utilizar a mesma norma culta, a mesma chamada norma padrão, essa gramática que a gente estuda na escola, eu posso utilizar essa mesma gramática sem, no entanto, veja lá, sem, no entanto, ter que me submeter. Eu posso dizer, os estudantes foram todos convocados para apresentarem a documentação relativa ao concurso que prestaram e não fazer nenhum tipo de coisa. E escrever isso e você colocar um cara do Sudeste, um cara do Sul, um cara da Bahia e um cara do Nordeste para ler, você vai ver que eles vão ler todos de acordo com as suas particularidades regionais, com a sua entonação. Mas, vamos dizer, gramaticalmente, a frase vai estar perfeita. Então, a gramática não se preocupa se você diz dia ou dia, tia ou tia. A gramática não está preocupada com isso. A gramática está preocupada se você conjuga os verbos corretamente, aí se você diz tu, você teria, pela gramática, dizer tu foste, tu vieste, tu comeste, tu estás... E não tu foi. Mas essa é a variante.
Existe essa variante que, em vez de você, utiliza o tu. E eu não posso julgá-la, eu só advirto que, numa coisa oficial ou numa situação formal, evitem de utilizá-la, porque ela não combina com aquela situação. Já não digo aí que seja certa, nem que seja errada. Simplesmente que ela não combina. É como você ir para o fórum vestido de tanga de praia ou de biquíni, sabe? O ambiente não combina com a roupa que você está vestindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa e a gente encerra isso daqui. Tem só uma coisa na página 132 que eu queria, e aí eu encerro com isso. Depois você olha essa daí de gíria e jargão. Eu quero essa daqui de baixo. Os gêneros discursivos correspondem a certos padrões de composição do texto consagrados pelo uso. Quando a gente fala de gênero discursivo, a gente está pensando, por exemplo, na notícia, ou como acontece lá no Enem, que pedem um tipo de texto, né? Um texto argumentativo. Isso é um gênero discursivo. Esses padrões são determinados pelo contexto em que um texto foi produzido, pelo público a quem ele se destina, por sua finalidade e por seu modo de circulação. São exemplos de gênero discursivo, por exemplo, a carta, o bilhete, o cartaz, a receita, anúncio, notícia, ensaio, editorial, entre outros. Tradicionalmente, costuma-se fazer uma abordagem especial dos gêneros literários. A gente vai ver esses gêneros literários no próximo bimestre, épico, lírico e dramático, mas eles também são gêneros discursivos e podem também assim ser chamados. A gente vai falar desses três no próximo bimestre, dos gêneros literários, mas eles são um subgênero dentro dos gêneros discursivos. Deixa eu parar a gravação.